Olá, consciência, como que vocês estão? Ai, meu coração, gente. Hoje a própria vida ela se encarregou de criar todo esse tema aí em relação a esse vídeo, né? Eu vim para a natureza, estava com um vídeo na cabeça, mas como sempre a vida é mais inteligente e ela se encarregou de criar todo um cenário para eu falar o que eu vou falar exatamente aqui agora, né? O Einstein mesmo fala, né? Não dá para resolver um problema na mesma energia que ele foi criado. E eu tinha vindo para gravar um vídeo, né, na natureza. Aí chegando aqui, gente, cadê o meu celular? Eu tô rindo agora, mas não foi essa energia que eu fiquei, né? E o que aconteceu? Eu me desesperei, chorei, né? Porque a gente tem essa mania de comprar aí iPhones que é maior do que o nosso bolso pode pagar. Então ainda tá na parcela. E saí, né? Procurei por aqui tudo e eu fui ficando extremamente nervoso. Até o momento que eu peguei e saí lá pra fora, né? Na parte de fora pra caminhar. E foi quando eu vi que eu tava ficando muito nervoso e é como tipo no divertidamente, né? A gente percebe que vai acumulando um nervosismo tão grande que você precisa aceitar aquela dor. E foi um momento que eu peguei, voltei aqui, entrei e abracei a árvore para mim colocar toda essa energia para fora, né? E quando eu abracei a árvore, eu comecei a chorar e eu me conectei ali naquelas emoções, gente, porque ou as emoções passam por nós ou elas vão ficar guardadas no nosso coração. E isso endurece o coração e a gente cada vez menos sente amor, sente felicidade, sente a vida, sente Deus, sente o amor das pessoas pra gente, justamente por causa desse bloqueio, dessa energia que ela não passa. E naquele momento que eu abracei a árvore, né, eu chorei assim, feito uma criancinha, que não foi nem o choro do celular. Foi um choro assim de coisas que simplesmente estava entalada na minha garganta. E eu vi ali todos os cenários de outras coisas que eu guardei nessas emoções e chorei, mas assim um choro de soluçar, algo que há muitos anos, décadas na minha vida que eu não me lembro de eu ter feito isso, né? E depois que eu chorei, assim, coloquei pra fora o sentimento que eu tava sentindo, que não importa o sentimento, gente. Alguns vão falar, ai, fute por causa do celular, foda-se. Todas as emoções são sagradas, todas as emoções são válidas, porque tudo na vida quer nos ensinar alguma coisa. E o dia de hoje não foi sobre o celular, foi sobre confiança. Foi sobre confiança e eu só acessei esse lugar porque eu me entreguei, depois de um tempo, à experiência que eu estava passando. Então, voltando, nisso eu saí, fui caminhar, e no que eu estava voltando, gente, simplesmente veio todo o cenário na minha cabeça, depois que eu me entreguei para a vida, depois que eu senti as emoções, depois que eu chorei, que eu fiz tudo isso justamente, que era o melhor que eu tinha ali para fazer. Veio todo o cenário de eu entrando aqui no pasto e eu dei uns passos até aquela árvore. Aí foi um momento que eu peguei o fone e eu pensei, será que esse fone vai cair? Imagina se eu perco ele aqui. Nossa, tá ventando bastante, não sei se o som vai ficar ruim ou se vai dar para usar esse vídeo, mas voltando. E eu vi todo o cenário e eu vi o momento que eu estava com o celular, o momento que o fone estava tocando música, então, ou seja, até 10 metros o celular ainda estaria perto de mim. E eu simplesmente andei, vim andando, e quando eu vi, eu olhei pro chão, ali estava o celular. E o porquê que eu quero falar e o que a vida quis me ensinar sobre nesse vídeo, gente. Sobre a gente se entregar às nossas experiências. Eu, né, sei que eu tendo a ser mais forte do que eu sou. Então,
essa já seria aí uma 10ª vez que eu perco um celular. E nesses últimos 5 anos aí eu perdi bastante. E o que aconteceu? Eu que vim assim de uma religião evangélica, eles falam muito sobre provação. E parece que toda vez que eu passava por isso, toda vez que eu sentia isso, eu não permitia sentir. Pra mim era uma provação, então eu tinha que aguentar calado, sabe? É como se eu fosse colher alguma coisa com aquela provação. E na verdade eu nunca colhi nada, a não ser um gasto maior com o celular e uma dor no coração que provavelmente ela estava entalada até hoje, que foi preciso esse choro para soltar. Então, gente, ser forte é ser vulnerável, porque é preciso muita força para mim ter consciência de que toda aquela dor, aquela raiva que eu tava guardando iria dar merda. Então eu não conseguia colocar para fora. O jeito que eu consegui foi abraçar a árvore. Abraçar porque o ato, não é pela árvore, mas o ato de abraço é onde a gente desmorona, né? Então eu não iria conseguir fazer isso com uma pessoa. E é isso, gente, é isso esse vídeo é um Olha, veio todas as palavras na minha mente, menos o que eu queria dizer. Mas essa palavra é um convite para você se entregar à experiência que você está vivendo, principalmente aquela experiência dolorosa. Você não está aqui para ter provações, sabe? O universo, Deus, seja lá aquilo que você acredita. Esse ser que você acredita, ele é amor e ele é muito melhor do que os seres humanos, do que nossa mãe, do que nosso pai, que às vezes só não dá as coisas quando a gente merece, nos coloca em provações, sabe? Deus, o universo, aquilo que você acredita está acima disso. Porque ele não tem uma mente humana e ele ama incondicional, então ele não cria condições para esse amor existir. E é isso, gente, se entrega aí o que você está vivendo, para de achar que ser espiritual, ser forte é não sentir. Sente essa dor, porque essa dor ela vai te levar para resolver o problema, entendeu? Quando você está na dor, você está vibrando no problema. Quando você se entrega para a vida, você sente aquela dor. Porque seja o que estiver te acontecendo, até algo que alguém fala que é bobo, que outra pessoa está passando maior, foda-se essa pessoa, vai lá sentir o seu sentimento. Porque depois que você sente, vem a solução, entendeu? Mas é isso, gente, e até o próximo episódio. Olha o episódio. Até o próximo vídeo. Até mais.